Prezados amigos, eu sou Bruno Paulino, sou cardiologista e estou aqui no Congresso Europeu de Cardiologia 2019 em Paris e vamos discutir um pouquinho sobre uma apresentação extremamente interessante do Dr. Emil Hagström de Uppsala, na Suécia, sobre os fatores de risco de pacientes com infarto agudo do miocárdio. É interessante que a Suécia tem vários dados porque toda a população sueca está dentro de um banco de dados. Então é muito fácil fazer informações sobre fatores de risco, infarto, morte, assim vai. E esse estudo foi extremamente interessante, mais de 60 mil pacientes foram avaliados e todos os pacientes que tinham um infarto agudo do miocárdio eram perguntados em relação a atividade física, ao tabagismo, a pressão alta, o diabetes, os níveis aumentados de colesterol. E aí foram comparados pacientes que tinham infarto e tinham esses fatores de risco, com pacientes que tinham infarto e não tinham fatores de risco, e com pacientes que não tinham infartado. E o mais interessante é que o prognóstico, quer dizer, o risco de ter complicações depois de um infarto agudo do miocárdio, foi maior justamente naquelas questões relacionadas ao paciente e não propriamente ao médico, ao tratamento. Quando se vê os maiores fatores de risco dos pacientes que tiveram infarto para ter um novo infarto, os dois maiores fatores de risco são o tabagismo e principalmente o sedentarismo. Esses foram os dois maiores fatores de risco naqueles pacientes que já tiveram infarto, de ter tanto um novo infarto quanto morrer por qualquer causa. Quando a gente vê os três mais importantes, aí entra o diabetes mellitus como a terceira causa mais importante, seguidos da hipertensão e dos níveis altos de colesterol. E por incrível que pareça, o fator de risco mais fraco que a gente teve nesses fatores de risco foi o sobrepeso e a obesidade. Então, mesmo que pacientes tenham sobrepeso e obesidade, a atividade física é o que mais vai diminuir o risco desse paciente ter uma nova complicação, seja o infarto, seja a mortalidade por qualquer causa. Quando a gente vê esses fatores de risco que podem ser mudados, atividade física, tabagismo, níveis altos de glicose, níveis altos de pressão e de colesterol e sobrepeso, nós vemos que o tratamento está numa parceria, numa relação entre médico e paciente. Normalmente, os pacientes ficam muito preocupados com o tratamento e com as condições de tratamento, tanto do médico quanto do hospital. Mas a solução está com o próprio paciente. Diminuir o sedentarismo e o tabagismo vai diminuir em muito o risco desse paciente ter uma nova complicação e de morrer por essa complicação ao longo de 10 anos, que foi o segmento desse estudo sueco. Então, se você teve problemas de saúde, infarto agudo do miocárdio, interrompa o tabagismo, faça atividade física, diminua o peso e trate direito o colesterol, a pressão e a diabetes. Um forte abraço.